boa noite, galera que nos assiste, nos acompanha nas nossas redes sociais, no YouTube, Instagram, Facebook. É o papo de verdade, voltando com força total, né, PV? Exatamente. Eu acredito que muitas pessoas sentiram saudade. Se não sentiram, mentem, escreve lá. Senti saudade. Antes de começar o podcast e apresentar o nosso entrevistado, gostaria de agradecer algumas pessoas, né? Porque se vocês repararem, estamos de casa nova, mas gratidão a gente tem que sempre carregar conosco. Né? Eu gostaria de agradecer primeiramente a Jesus Cristo, né, pela essa oportunidade que está nos dando, né, de estar aqui no estúdio da Rádio 88. Agradecer também o meu irmão, né, que foi muito importante nisso, o Anderson Amaral, o vulgo Chapéu, da Dunk. Obrigado, meu irmão. Obrigado por ter aberto as portas do seu estúdio, ter acreditado no nosso sonho, né? Eu acredito que se você não tivesse dado essa oportunidade para a gente não estaria aqui hoje. E também ao nosso futuro deputado Edson Albertassi, que abriu as portas da rádio e acreditou no nosso sonho, né, o PV? A gente não poderia deixar de agradecer perder essa oportunidade, né? Mas voltando ao assunto principal, o Papo de Verdade é um podcast de testemunhos, né? E hoje a gente está com uma pessoa assim, né? É até estranho falar. Ex-ateu, Paulo Machado. Boa noite, gente. Boa noite. Pô, satisfação estar aqui, né? Eu espero que o papo seja de verdade mesmo, que eu possa transmitir aquilo que Deus já fez na minha vida e que ainda vai fazer. E a gente está aí para conversar, né? Eu, apesar de ser um ex-ateu, eu não sou um alienígena nem nada. Isso aí, que as pessoas acham, né? Com certeza. Será faz que parte ele do fala? Tem muito disso, né? As pessoas, elas julgam, até outras religiões mesmo, fica com birra, com raiva, né? E Jesus é amor, sempre foi amor. Então, independente de julgamento, de crença, essas coisas, Jesus fala em amar, né, o próximo. Sempre. E, Paulo, a gente inicia aqui o podcast sempre perguntando, né? Você sempre foi cristão? Mas agora como é diferente, né? agora é diferente, porque a gente sabe que ele nunca foi. Ele não iniciou no cristianismo, né? Mas, ô Paulo, explica aí. Ex-ateu, isso veio é uma crença isso? Você. Porque ateu não acredita em nada, né? Não acreditava em nada. Essa é uma dúvida de geral, né? Principalmente pra galera que sempre foi cristão. É, tipo, difícil falar pra uma pessoa que Deus não existe, como assim? As pessoas não conseguem entender. Mas eu acho que é muito de cada um, né, cara? Eu sempre fui muito questionador, né? Então isso me trouxe, não dificuldades, mas me fez acreditar em coisas diferentes do que os cristãos acreditam. Porque é meio que irracional a gente acreditar em algo que a gente não vê. Aí todo mundo fala, mas o vento tu não vê e sente. Beleza, mas tu consegue apalpar? Alguém explica o vento? São coisas que a gente que... né? A gente não, né? As pessoas que são, né, dessa denominação de ateu, né? As pessoas têm... A gente cristão tem muito essa situação de vamos denominar os outros, né? Se é cristão, se não é cristão, é do diabo, né? A galera tem esse costume aí. É verdade. Então a gente que as pessoas que são do outro lado, né? O ateu, ele passa uma dificuldade. E é até complicado, né, cara? A gente acredita assim que, pô, mas é firula, a pessoa quer se aparecer e tal, mas é difícil pra pessoa que é ateu tá no meio de outras pessoas, ele se firmar e falar, não, eu sou, e alguma coisa do tipo. A gente nunca pensou pelo outro lado, né? Por que a gente não pensa pelo outro lado? Porque Jesus é tão bom que a gente quer transmitir de alguma forma pro outro. Sim. E a gente acaba afogando a outra pessoa. Mas cada um tem seu tempo. Cada um tem seu tempo. Com certeza. Eu, por exemplo, demorei muito. Queria eu ter conhecido Jesus Cristo, né? Ter tido aquela presença, aquele verdadeiro encontro com Deus, né?
Eu, logo quando eu era criança, adolescente, essas coisas, né? Mas tudo no tempo de Deus. Eu acho que Deus, ele sabe que você tem que carregar um fardo, você tem que ter uma história lá na frente, porque você vai tocar em alguém, vai ser referência de alguém. E hoje o Paulo está aqui, né? Exatamente. Talvez a gente pode, né, através do ao vivo, através dos cortes, alcançar essa pessoa que já está sendo tocada, porque o Espírito Santo, né, todo mundo fala, é uma semente, você planta, vai cuidando, a pessoa escuta sobre Jesus, não crê, mas escuta, né, um louvor, liga uma rádio, tem um louvor, aí vai plantando, até que vira uma árvore e cresce, né? Mas, Paulo, isso aí veio desde quando você era criança? Você sempre se denominou assim? Ou foi quando já adquiriu um entendimento? Você já tinha alguma referência na sua família? Alguma coisa assim? Cara, é até engraçado isso, porque quem me conhece já desde de pequeno, né? Os meus pais, gente, pelo amor de Deus, tá? Não tenho nada contra nenhuma religião, mas vou dizer algumas coisas aqui que não tô querendo ferir ninguém. Mas os meus pais sempre foram católicos, né? Já falo isso antes que a galera acha, pô, ex-ateu e agora é cristão, tá querendo ferir outras religiões. Jamais. E eles tinham aquela situação de é assim e pronto. Eu sempre fui muito questionador, como eu já disse, e na minha casa, minha mãe abria a casa para que as pessoas fossem lá para fazer, né, aqueles rituais que eles têm costume. E aí, acho que negócio de novena e tal, rezar a terça, esse monte de coisa. E por obrigação, tu é criança, tu não tem opção, né? Vai participar e pronto. E tudo bem, cara. Então, assim, só que eu sempre tive questionamentos que ninguém conseguia responder. E uma vez, no meio de um terço, eu parei para perguntar à minha mãe e falei assim, pô, mas se vocês falam que Deus é mais importante, por que reza 10 Ave Maria e um Pai Nosso só? Aí já vê aquele beliscão e aquela parada que depois a gente conversa, aí a perna já fica doce, tu já fica meio daquele jeito. Então, nesses questionamentos eu passei a entender que meus pais não iriam conseguir responder tudo aquilo que eu tinha como dúvida. Não. Porque eu sempre questionei alguns ritos e algumas situações que eu não achava certo, não achava justo e não entendia essa situação de Deus fez todas as coisas. E quem fez Deus? Né? A gente sempre tem esses questionamentos como criança e às vezes é válido. Alguém precisa explicar de alguma forma para a criança, né? E depois de um certo tempo eu continuava tendo que ir à igreja, mesmo cansado depois do colégio, aquele monte de situação, e os meus pais eram ministros de Eucaristia. Falei, pô, cara, eu já tenho que vir mesmo. Quero ser igual aqueles moleques que fica sentado naquele banco macio, vou chegar do colégio, pô, vou ter cadeira cativa. Eu tô firme ali. Então, isso eu acabei servindo muito na igreja católica, mesmo sem acreditar. Que eu acho que é onde é mais perigoso, né? A gente acaba estudando e conhecendo bastante sem viver e sem se aprofundar, mesmo não acreditando. Eu acho que é muito pior. E aí é por isso que a gente fala que existem pessoas dentro da igreja que não estão com Jesus. E isso é bastante complicado. E eu fui assim durante muito tempo, cara. Muito tempo. Isso aí. Ô, Lucas, isso aqui dá um corte, hein? Estar e não participar. É a mesma coisa, você ir na igreja, né? Ontem o sermão foi praticamente isso. Você está lá, você escuta a palavra no domingo, tal, mas você não pratica, não participa aquilo lá, o que você escuta, aquilo ali te preenche no momento, mas na segunda-feira a pessoa está plantando de novo, pecando, tal, entendeu? Então, não serve de nada, cara. O pessoal acha que a igreja, igual a deixa dele, que o pessoal acha que a igreja é só no domingo, no dia de culto, né? Domingo, no seu dia, que é domingo, domingo. Domingo, quarta. E quarta-feira. Não. Ser igreja é de segunda a segunda. Uhum. É ser de segunda a segunda. Sim. Porque assim, hoje é fácil, né? Você chega lá dentro do templo, você vai lá, adora, levanta a mão, o pastor fala, levanta a mão. Se emociona, chora, entendeu? E chega fora, você usa aqueles hábitos tudo antigo que você, né, que Deus não se agrada, né? É muito mais sobre ser cristão fora da igreja do que dentro. Exatamente. A gente tem muita facilidade de ser muito bom com as pessoas que a gente vê de vez em quando.
E é um fardo até mais pesado pra gente que não era cristão, né? Porque as pessoas julgam a gente pelo que a gente era, né? Sim. Eu, por exemplo, sou muito julgado pelas tatuagens, pelo que eu fui, que eu fiz, eu deixei de fazer no passado, né? Então as pessoas, não acredito que o Jefferson virou evangélico. Era impossível. Eu sempre escutei isso. Não dou 3 meses. Já até aposta, né? Já tá indo 2 anos, gente. E trabalho na igreja. E faço esse trabalho também para alcançar mais pessoas. É fácil? Não é fácil. Entendeu? A Eva experimentou o fruto proibido. Quem que é o Jefferson na fila do pão? Né? Pecar, a gente peca até em pensamento, mas o negócio é se arrepender, caminhar ali, ser íntegro, né? E tá ali de verdadeiro, né? De coração, de bom grado. É isso que é o... Né? Esse é o verdadeiro evangelho, né? Você vê que errar, pedir desculpa, né? O que a gente fala, né, lá que Jesus Cristo, né, é nosso Pai, né? Então a gente tem que pedir perdão e falar, Pai, eu não vou errar mais e fazer e seguir a vida, né? Não permanecer no erro, né? Não permanecer no erro jamais. Ô Paulo, então você acreditava na teoria do Big Bang, essas coisas? Evolução dos macacos? Tem esse negócio, igual darwiniano, né? igual você falou da teoria, todo mundo tem uma brincadeira, né? Quem nasceu primeiro? Ovo ou a galinha? Isso aí bota pra pensar, cara. Porque se Eu você já até parar desisti de pensar já. quem nasceu primeiro, ovo ou a galinha? Se foi a galinha, alguém criou a galinha. Aí entra já na tese de Deus. Aí a gente entra na tese de que Adão também não tinha umbigo. Ele não foi bebê, e Deus já criou ele grande. É isso aí. Então por que o ovo nasceria primeiro? Mas Cara, mas aí, isso aí que é. Cara, eu fui pegar pra falar um pouquinho, né? Entender um pouquinho, até mesmo pra conversar com você sobre. Engraçado, né? Aí tem uma parte assim. Que Deus, né, ele não erra, mas, né, o Adão teve todo esse, né, por isso que ele fez Jesus Cristo no ventre, para ele nascer já como um ser humano, tal, e não cometer o erro que foi lá atrás, né? E isso eu acho bem bacana essa tese, né, que as pessoas falam, porque tipo assim, já fez o Adão, né, já homem feito, tal, essas coisas, e com Jesus Cristo lá na frente já fez ele dentro do ventre como neném e tal, essas coisas, gestação, tudo certinho, né? Para não ter esse erro que foi o erro que cometeu com Adão do pecado. Eu acho essa tese bem bacana e tem várias outras teses bacanas também. Essa sobre o ateu eu acho bacana, sobre a evolução e tal. Não creio, entendeu? Mas eu acho legal, porque realmente, se você pegar a questão da evolução dos macacos, tal, micro-organismos, essas coisas Nossa, aí tudo, né? Igual saiu um estudo aí que acharam vida em Marte, sei lá, na Lua, né? Eu não sei agora, saiu essa semana aí que acharam alguns seres vivos, mas dentro da Terra, entendeu? Então, tipo assim, o cientista não para, né, de tentar questionar a Bíblia, mas sempre estão estudando a Bíblia, né? É uma exatamente. coisa meio doida, né? Gente, vocês que nos acompanham, o assunto vai ser meio doido assim mesmo até o final. Porque tem gente que crê, tem gente que não crê, e a gente quer mesmo é debater sobre isso. desmistificar algumas coisas. Isso aí. Ô, Paulo, você falou sobre o vento, questão de sentir e não sentir. E quando você teve certeza, tipo assim, que foi tocado por algo, né? Foi tocado por algo e falou assim, irmão, isso aqui não é terreno, é algo sobrenatural. Como que foi isso aí pra você? Cara, eu acho que. Eu acho não, né? Eu acredito, assim, que Deus, ele age diferente com cada um. Porque cada um entende de uma forma, né? Uns gostam de carros, outros gostam de futebol, cada um gosta de uma parada e Deus age de acordo com cada um. Então a minha conversão foi, assim, meio árdua, né? Para as pessoas que estavam em volta, né? Minha esposa acompanhou bastante, sofreu bastante com esse negócio. Mas quando mais ou menos 2017 eu
voltei a falar com a minha esposa e tal, a gente era amigos e tudo mais, e ela participava de uma igreja que, né, eu sou muito grato aos pastores de lá, as pessoas que me ajudaram lá, né, a igreja da cidade, lá em São José dos Campos. E nessa igreja a gente teve muito auxílio, mas eu também tive bastante percalço, né? Porque quando as pessoas descobrem que tu é um ateu, tu não é tipo assim, pô, ele é um ateu e aí ele precisa de uma certa ajuda e tal. Não, não é isso. As pessoas, tipo, querem enfiar Jesus goela abaixo. E o meu apelido meio que em alguns cantos era tipo, o endemoniado, né? Era essa a parada. Então, assim, Covardia, olha. irmão, eu escutei muitas coisas, cara. Muitas coisas mesmo. Que algumas coisas a minha esposa chegou a ler, mensagem, tipo, da galera falando algumas coisas, e isso não vem ao caso também. Mas a igreja tem gente. E se E tem eles gente, erram. a gente tá sujeito ao erro. Mas eu nunca neguei convite nenhum de ir em igreja de amigo, de participar de alguma coisa e tal. Já eu participei da igreja católica por obrigação, um amigo me chamou pra ir no negócio de macumba, aí tu vai, tipo, tu é ateu, tu não acredita em Deus. Se tu não acredita naquele que criou, por que tu vai acreditar na criatura, né? Que o Satanás nada mais é do que uma criatura de Deus. Então, pra mim, tanto faz, tanto Você fez. só ia. O amigo tá me chamando, pô, não vou entristecer a pessoa, não vou ficar debatendo com a pessoa algumas coisas, né? Porque todo mundo fala que o ateu, ele é afrontoso, né? Mas se tu não cutucar, é a mesma coisa. Se a onça tá quieta, se tu não apertar... Se você tem dúvidas, tem que perguntar. E aí a situação foi que uma certa vez uma amiga da minha esposa meio que fez um desafio, né? Pra ela era um desafio. Eu duvido tu ir. Eu falei assim, pô, não precisa duvidar não. Né? Um retiro lá que chamava Inspiração. E nesse retiro eu precisava entregar celular e algumas coisas. E na época eu e minha esposa a gente estava iniciando para namorar e tal. E ela falou assim, não, pelo amor de Deus, vamos pedir seu celular e tal. Não. Eu falei, não, fica tranquila, eu também, né, já fui desobediente, não apanhei bastante à toa, mas assim, não ia afrontar a galera. E nesse retiro, em um momento, numa pregação, um rapaz, né, o Felipe, ele é até pastor das crianças lá, ele veio, chegou do meu lado e falou assim, cara, Deus tá me incomodando pra te dizer. Quando ele falou assim, Deus tá me incomodando, eu falei assim, Ih, viajou. Mas beleza. Aí Teve ele falou, pensamento. não, e eu fiquei na minha, tipo, não desrespeitei o cara. Falei, deixa ele falar, né? Ele falou assim, Deus tá me incomodando pra te dizer que ele sabe que você é uma pessoa, né, firme de caráter e tudo mais, e que todas as vezes que a pergunta for será, a resposta é sim. Eu falei, nossa, tipo, e aí, será a resposta assim? Você não entendeu. Não, fiquei na minha. Daí ele falou assim, cara, depois me passa seu telefone, a gente vai conversar e tal. E esse foi um processo. Eu fui algumas vezes conversando com ele, algumas coisas foram acontecendo. Ele falou assim, cara, daqui pra frente eu vou te indicar para um outro pastor, que aí eu acho que aí é com ele mesmo. Então, o pastor Fabiano Ribeiro é um dos pastores lá da igreja da cidade. E quando falaram, né? Eu falei pra minha esposa, falei assim, pô, ele pediu pra eu marcar com fulano, tal. E aí ela falou assim, pô, é impossível. É muito difícil de conversar com ele. E aí, de repente, tipo, chegou uma mensagem, eu consegui marcar com ele na mesma semana, né? E aí aconteceu assim, tipo, Deus foi movendo pra que acontecesse. Tipo, esse encontro. Meio que era chegada a hora de me espremer. Sim. Era essa a verdade. Porque a gente estava fazendo curso de noivos, aí a gente também estava tendo aquele negócio que eles iam fazer o casamento, mas, tipo, por ser julgo desigual, tal, minha esposa ia passar muita dificuldade, enfim. Chegou um momento, eu fui algumas vezes conversar com esse pastor, e ele chegou num momento que, pra mim, foi aonde me travou, né? Porque eu sempre tive a certeza de que Deus não existia. E ele me colocou um questionamento de que eu passei a ter uma certa dúvida. E automaticamente eu me lembrei, quando ele me falou uma frase, e aí eu falei assim, será? Aí eu lembrei do rapaz me falando, quando a pergunta for será, a resposta é sim. Eu falei, pô, cara, aí tu me apertou sem me abraçar. Agora eu não sei mais o que fazer.
até comentei com esse pastor, falei assim, tá, mas e aí? Daí ele falou assim, cara, mas se ele existir e tal, é igual um amigo novo, cara. E aí aquilo foi me movendo, aí eu aceitei de dar um passo, ele me falou que eram passos. Então comigo não foi aquele negócio tipo, eu senti um arrepio, uma parada, porque pra mim, arrepio, esse tipo de coisa não era algo que, é Deus se movendo. Tem gente no mundo que escuta música secular, nada contra novamente, e também sente o arrepio, e chora, e não sei o que, se emociona. Então algumas coisas pra mim eram todas explicadas cientificamente. Sim. E a dúvida era uma parada que sempre me pegou. Então, nesse dia que eu tive dúvida de se Deus existe ou não, todo mundo ia falar assim, como é que tu teve dúvida? Alguém já tinha te dado uma revelação, mas... E aí, assim, aquele dia, tipo, foi algo que mexeu comigo, mas Deus mexeu comigo de forma diferente, porque era a forma que eu sempre agi, em questionamento. E aí foi no dia que ele me questionou, e, tipo assim, e se eu existir, tu vai fazer o que no final? Eu falei, aí... Quem és tu? Hã? Mas você ficou quanto tempo, assim, não acreditando depois da sua conversão, né, para a igreja? Cara, depois desse dia que eu aceitei o batismo, né, até nesse batismo foi surpresa, né, minha esposa, meu primo participou bastante disso, é uma pessoa que me acompanhou, a gente tem um amigo também que mora fora hoje, que me auxiliou muito, mas depois desse dia, eu comecei a buscar como eu sempre busquei as coisas que faziam parte do meu entendimento. E aí é onde eu acho que muda o jogo. Porque quando você é amigo do Jefferson, como é que vocês fazem para ser amigos? Vocês começam a tentar aproximar o relacionamento, se vê de vez em quando, churrasco, não sei o que, tu começa a tentar aproximar, tu quer conhecer melhor ele para poder saber se ele vai ser seu amigo ou não. Porque de primeiro instante, comigo é assim, tipo, eu vou dar 1000 pontos pra pessoa, se ela for fazendo algumas coisas que eu não gosto, eu vou tirando os pontos, aí vai chegar um momento que eu vou falar assim, não serve para ser meu amigo. Certo? É um relacionamento, né? Tanto que tem vários louvores que falam, né? Meu primeiro amor, tal. Porque ao contrário de você, eu, por exemplo, eu fui tocado. Irmão, sério mesmo, acho que eu nunca chorei tanto na minha vida. Nem quando meu pai faleceu. Sério mesmo, Paulo, eu carregava um fardo tão grande, né? A gente como homem, provedor, essas coisas, a gente tem muito medo de falhar. E falhar é normal, irmão. Mas eu falhava já pensando em acertar de novo. Então eu carregava um fardo muito grande. Porque a gente perdeu meu pai muito cedo, então meu irmão assumiu esse papel. Automaticamente, quando eu fiz 18 anos, eu comecei a assumir esse papel também, entendeu? Então, tipo assim, é um fardo para mover o mundo, né? Então, foi muito difícil. Então, muitas coisas que aconteceram na minha vida, eu me sentia culpado, né? E, cara, a gente é ser humano, né? Coisas que eu fiz, né? Eu deixei de fazer, coisas que eu falei. Rapaz, tudo veio à tona no encontro com Deus. Veio à tona mesmo. Aquelas coisas assim, ó, pau, na cabeça. E, cara, sério mesmo. É bom demais quando você tocar, tá? O quê? Sério mesmo. E, tipo assim, eu senti mesmo um abraço, falando, cara, calma aí, eu vou esvaziar você. E, cara, jogou tudo por terra. Hoje eu não tenho aflição. Se eu falar que não tem, eu tô mentindo, mas hoje eu já não carrego tanto esse fardo, entendeu? Porque, tem uma conta para pagar. Cara, eu sou trabalhador, sou honesto e tal. Meu irmão, se eu não for com a força dos braços, vai ser com a força de Jesus. Deus vai me ajudar a pagar isso e tal, vou encarar. E, cara, Deus vem promovendo vários amostras para mim da existência dele, entendeu? E eu acho que esse tipo de relacionamento ele é válido, porque conforme você vai se dedicando, né, para ele, ele também vai te dando uma dosagem maior do amor dele, né? Eu acredito muito nisso. E esse encontro, esse toque que o pastor ele te deu uma revelação, né? Aí o outro pastor só jogou o que já estava plantado lá atrás. E é bem bacana isso quando você escuta de uma pessoa que não acredita. Eu sempre acreditei, mas eu não praticava. Tem essa diferença. Entendeu? E no fim, todo mundo ia pro inferno. Né? Todo mundo ia pro inferno. Eu acredito em Deus, mas
você é pecador, né? Deseja a mulher do irmão. No final, Ó. se ele te disser aparta-te de mim, aí deu ruim. Aí deu ruim. Aí deu muito ruim. Mas foi você e eu tenho meu. Aí Eu acho que só você chora. falou uma coisa dessa um tempo aí, que no final eu acho que vai ter um telão assim, ó. Vai. É, Tu lembra desse dia aqui, amigão? Você lembra? Não, lembro. Você não É. lembra? E não tem como pedir desculpa, não. Desculpa, você teve seu tempo lá, ó. Se desculpa você se render, né, agora. Por isso que tem que se arrepender e mudar completamente, né? O que você fazia, deixar de fazer e fazer o novo, né? Hoje a gente acha tempo para trabalhar na obra, né? Arrecadar alimento, ajudar pessoas, né? E faz ação social para pagar conta, não sei o que, tal, essas coisas. E eu acho bacana, porque você realmente está gastando seu tempo com o que merece. Entendeu? Que é a obra, essas coisas. As pessoas hoje elas estão muito assim, vou falar até meio grosso, né? As pessoas hoje estão mais relaxadas, né? Porque com a obra de Deus. Porque às vezes as pessoas chegam lá tem culto hoje, não vou, mano. Aí quando tem um aniversário, um casamento, às vezes tá cansado e vai. Bota a roupa e bota Eu isso. vou até mais longe, Cara, a questão da oferta, dízimo, as pessoas preferem jogar o tigrinho do que ofertar. não, e faz coisas muito, pô. Você já viu isso? Aí a Mas, pessoa cara, quer falar pô. A Bíblia já fala disso, né? Sim, Sobre a apostasia sim. no final dos tempos. Então, assim, nada é além daquilo que Deus já descreveu que aconteceria. Então, quando tu falou, tipo, no encontro, Deus moveu na onde te pesava. Então, assim, ele fala com cada um de forma diferente. Sim. E comigo também não foi diferente, não. E o relacionamento foi ampliando. Não foi tipo assim, me deu um estalo, eu aceitei Jesus e tá tudo certo, agora eu sou a melhor pessoa do planeta. Não. Foi, pra mim, realmente foi um processo, igual a gente tá falando, né? Ir no telão e tal. Depois de um certo tempo a gente começa a estudar um pouco mais, tenta ler mais a Bíblia e tal. Eu ainda não sou no nível que eu gostaria de ser, mas assim, a gente começa a tentar participar mais desse relacionamento com Jesus, né? Então, isso muda muito o nosso dia a dia. Então, algumas coisas que eu via como um estresse ou alguma coisa do tipo, eu comecei a parar para pensar. Eu falei, mas e aí? Esse cara que estão querendo me apresentar aqui, de acordo com a Bíblia, ele faria dessa forma. E se eu fizer dessa forma, será que vai mudar meu dia? E muda. Muda, porque assim, a gente começa a ter um agir diferente, né? Não adianta, a gente não consegue. Eu tenho vários testemunhos. O podcast é um testemunho. Eu sou parente de casamento do PV. O PV é meu amigo desde moleque. Agora ele fica falando que eu sou ex-amigo dele, né? Desde moleque. Aí o que acontece? Fui parente de casamento dele, da Amanda e tal, e automaticamente, né? Vida de casado, eu solteirão e me deu um afastado. Mas nunca deixamos de falar, rede social, tal, essas coisas, né? É que é amigo do Rios. Do Rios, né? Tem esse amigo. Você não fala nada. Só fala assim, eu já te mandei esse Rios semana passada, você não falou nada. Agora você manda pra mim. Era o amigo Rios. Até que um dia eu encontrei com ele no Pais e Filhos, lá na Califórnia, uma papelaria que tem lá. Aí conversando, peguei o contato dele, porque eu só tinha ele no Facebook e no Instagram. Só. Tal, e curtia as fotos deles, tal, com família, viajando, essas coisas. Aí, um belo dia, né, ele tinha aceitado Jesus, aí ele comentou, que bênção, cara, você aceitou Jesus, tal. Aceitou e tava seguindo ou só aceitou? Não, aceitei e comecei a seguir, eu sou um cara muito determinado, rapaz, é por isso que eu tô falando, tem vários testemunhos. A minha mãe, um dia antes mesmo de eu ser batizado nas águas, minha mãe falou, não brinca com Deus aí, se você não tem certeza do que você quer, não batiza, é uma coisa séria. Minha mãe me aterrorizou, mas eu já tava decidido já, entendeu? Então, tipo assim, cara, quando eu decido as coisas, tanto que eu defini até o dia, eu falei, vou parar de beber no dia 1º de janeiro de 2023, parei, e até hoje eu não botei uma gota de álcool na boca. Quando eu vi a foto dele, o Reels dele, que eu curti, né, que ele postou lá, na hora que eu vi ele batizando, eu olhei assim, peguei o celular e ampliei assim, ó. Jesus vai voltar amanhã. Rapaz, eu conheço esse rapaz não é possível. Eu falei, na época não tinha aquela febre da IA ainda, né?
Mas eu olhei, pô, fiquei muito feliz mesmo. Comentei lá embaixo e tal. Mas aí, né, que eu te contei. Aí o que acontece? Encontrei com ele, peguei o contato dele, mas mesmo assim mandei o PV, salva aí, Jefão aqui, tal. Não mantive um relacionamento. Eu tava aí no GC e tal, essas coisas. E eu já queria, né, fazer alguma coisa, porque eu não tenho muito, assim, esse espírito de liderança, de abrir um GC, né, pregar para os outros. Eu acho que eu tenho mais isso aqui, né, de comunicação, atingir assim, milhões mesmo, dar logo um porradão e chegar a palavra para o mundo inteiro. Tem japonês, chinês, mandarim, né? Vamos traduzir essas coisas aí, Lucas, anota aí, traduzir também. Aí, tal, eu fazer esses negócios bacanas. Aí o que acontece? Eu acho que eu tenho mais esse talento. Rapaz, eu conversei com o João Paulo, né, que é o nosso líder, conversei com ele e falou, pô, por que você não faz? Tal. Rapaz, deitei e dormi. Mas é aquela coisa, né? A ciência com o espiritual. Eu tive um sonho. Até do nome do podcast. Eu até me emociono. Aí eu tive o sonho do podcast, tal. Deus me deu o que fazer, o horário, tudo certinho, como fazer, tal. Aí eu falei, mas meu Deus, como que eu vou fazer isso? Que doideira é essa, tal, não sei o quê. Porque meu irmão ainda tava vendo o que queria fazer com aquela casa na Vila Muri, não tinha nem decidido que ia virar um estúdio nem nada. E Deus fez tudo certinho, botou um sonho no coração do meu irmão, para ele abrir um estúdio, tal. O PV me manda mensagem no outro dia, Paulo. Aí não tem ciências que explica isso, não. Não, detalhe, ele sonhou com um homem bonito. Era eu, pô. Não, eu não sonhei com homem, não. Eu sonhei... A visão tava turva nesse sonho, né? Eu sonhei com o projeto. Aí o PV mandou mensagem para mim, poxa, Jefão, já que você virou cristão, agora... bora evangelizar na rua, tô com um projeto bacana de evangelizar, vamos fazer esse negócio de abraço, não sei o que, tal. Eu falei, calma aí, irmão, para evangelizar na rua tem que estar firme na rocha, porque você pega, né, pessoas que já foram evangélicas, entende muito da Bíblia, vai te dar uma aula lá e o cara chega para mim e fala assim, fala um versículo, irmão. Aí o Jeff travando lá, igual o Windows 98, entendeu? Aí não dá. Aí eu falei, PV, cara, sério mesmo, você é a pessoa certa. Sabe por quê? Essa noite eu tive isso. Vamos mudar o nosso projeto. Não que a gente não vá fazer isso, mas eu tenho um projeto de podcast. E eu preciso de outra pessoa para entrevistar. Bora? Aí ele, bora. Entendeu? Então tem coisas que acontecem na nossa vida, Paulo, que realmente não tem explicação. Não, e detalhe, ele falou assim... Ó, e tipo, tinha Paulo o quê? Uns 5 anos que a gente não conversava. Tinha mais. De conversar mesmo, de reagir tinha 2 dias. Porque tinha bastante tempo, porque até ele, questão dele... Quando eu mandei mensagem pra ele veio assim do nada na minha cabeça. Esse projeto veio do nada na minha cabeça. Aí eu mandei mensagem pra ele falou, PV... Tava pedindo a Deus aqui, Deus me deu um projeto na cabeça, já tinha me dado já o projeto. Aí ele falou sobre a questão desse sonho, e aí ele falou, mas você? Falei, pô, beleza, vamos fazer, vamos você falar aí, vamos embora. Aí eu pensei que era daqui um mês, 2 meses, não, é semana que vem. Falei, como assim, Jefferson? Não, semana que vem, filho. Não é pra coisa não, pra semana que vem. Falei, mas calma aí. Foi tudo muito rápido. Aí foi tudo rápido, e assim, e foi o tempo de Deus a gente... né, se afastar ali até pro Jefferson, né, conhecer Jesus ali mesmo e tal, e assim, o tempo que a gente voltou, a gente já voltou já fazendo a obra de Deus junto, porque antigamente a gente fazia outras coisas, né, a obra do Lapetão Firme. A gente era mudando. Então hoje a gente, até a Amanda comentou isso comigo esses dias, falou, pô, você Jefferson, antigamente a gente organizava evento, né, mundano, evento... Ontem eu tava deixando de seguir o Agito VR. Até hoje tem essa página, Agito VR. Era do PV. O é uma PV página tirava que foto a gente fazia de cobertura de eventos. Aí o PV falava que tinha uma equipe de 10 pessoas e a gente já tava tudo no evento de graça. Você vê como que Deus, o que Deus faz, né? Às vezes a gente achava que, pô, tem mais de 5 anos que a gente não se viu, a gente se encontrou num lugar aleatório e já era. E aí eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês participam da mesma igreja? Não. Eu acho que... Hoje eu estou na Lagoinha e ele é congregacional, são coisas diferentes. É isso que eu tô falando. Deus, cara, se for ciência,
tem uma conexão via Bluetooth aqui, alguma coisa. Mas é que Entendeu? assim, Porque não tem uma coisa, plantar um desejo no seu coração e te unir com uma outra pessoa. O mesmo desejo que tá no seu coração. então é nessa parte que eu falo que Deus, ele tá além das placas, né? Com A gente nesses últimos tempos a gente vê muito a parte cristã, né, e evangélica lutando contra si mesmo, cara. A gente Nossa, precisava ser mais unido. Então isso, eu tô falando isso por quê? Porque pra mim, né, hoje eu sou cristão, mas o maior motivo de eu continuar sendo ateu era o próprio cristão. Sim. Porque é onde a gente acaba dando um mau testemunho no Paulo, nosso dia a dia, nas situações. Isso é comprovado. A maioria né, que joga o evangelho para fora da igreja, voltar para o mundão, é o próprio julgamento dos irmãos. Entendeu? O que aconteceu com você? Imagina só se você já não tivesse uma mente formada, tal, pô, chama de demoniado, tá doido? Rapaz, É complicado, cara. sério mesmo. Imagina, bebê, a pessoa te chama de demoniado. Não, se você não tivesse uma mente, se eu não tiver uma mente dentro da igreja, Tá maluco? Cara, Ninguém respeita. Tem muitos irmãos que não estão respeitando, não. Estão passando do limite. Mas a gente entende que é molde, né? Então, é por isso que eu falo. Antes mesmo de eu ser cristão, eu já tinha um caráter formado, já tinha as minhas certezas e eu sabia que eu não era um endemoniado. Não, tem certeza que era? Não sei não, até então eu nunca fui, mas assim, a gente tem que tomar esse cuidado, porque como que a gente trata um ateu se ele resolver visitar a sua igreja ou a nossa igreja? Como que a gente trata nada contra também, mas um homossexual, alguma coisa. As pessoas, tipo, escandalizam de ver algo do tipo, mas e aí? Tu não acolhe, tu não vai tratar? Porque mais do que julgamento de pessoas, né? Jesus tratou pessoas. sim. Então a gente não tem como mostrar que Jesus é bom se a gente é um julgador, pô. Não. Ou então no final dos tempos, então Jesus vai pegar na sua mão, vamos lá comigo julgar o resto das... Não vai fazer isso. Vai te dar essa oportunidade, não. Graças a Deus, né? Não Imagina. mas o mal do evangelho é isso, querer tomar o lugar de juiz. A pessoa querer tomar o lugar de juiz, querer julgar. E aí é muito sério isso, cara. Muito sério. Eu já vi. Tem um filme bem bacana que fala sobre isso. A Cabana. Tem um momento que... né, você nunca viu o filme A Cabana? Não. É porque todo filme que eu vejo eu durmo. Eu não espero nem... Então vê, anota aí. Amanda, se você estiver nos assistindo, deixa o PV acordar, dá café pra ele. A Cabana chega um momento, vou te dar um spoiler. Uma da filha do cara morre, né? Assassinada. Só que ele não acredita mais em Deus, né? É isso que eu tô falando. Tem muitas coisas que acontecem na vida das pessoas, a gente não sabe o que aconteceu. Por isso que eu te perguntei se isso de ser ateu veio do seu pai, da sua mãe, alguma coisa familiar. Porque esse rapaz que perdeu a filha, ele era agredido pelo pai dele, entendeu? Então ele teve um certo trauma. Isso aí, Paulo. Um certo trauma, foi traumatizado porque era agredido, batia na mãe dele e tal, essas coisas. E ele acabou envenenando o pai dele. Ele matou o pai dele. E ele cresceu com esse remorso. Entendeu? Então o filme retrata isso. E quando ele chega a uma certa idade, ele perde a filha dele. Que a filha dele é estuprada, tal, e assassinada. Ele vai até a cabana. E foi numa cabana, no meio de uma floresta. Ele vai até a cabana e ele tem um encontro com Deus. E chega um momento que Deus faz isso com ele. Você quer julgar, então, seus filhos, sua filha, a pessoa que matou sua filha, seu pai e tal. Aí começa... Porque você também peca, tal, essas coisas. Então começa a questionar ele. Confrontar. Rapaz, é um filmaço. Vou ver. Uma reflexão. Ó, sério mesmo. Se eu chegar muito em casa, bom. vou ver. Muito bom. A Cabana, muito bom. Entendeu? E as pessoas têm que parar com isso, porque, igual eu falei, a gente peca até em pensamento. Não tem jeito. Não tem jeito. Você, às vezes, pensa em falar alguma coisa, um mistério, né? Aquela pessoa... Cara, sério, eu gosto de contar muito essa história. Eu tô falando... Cara, tem muito testemunho. Eu tava abrindo minha loja... Escuta essa, Lucas. Essa daqui é boa. O cara tava... Eu acho que você já sabe. Eu tava abrindo a loja lá, Rei dos Pneus. O cara parou o carro na porta da minha loja e falou assim: quem te titulou a rei? Olha só. Eu fiquei pensando assim, falei...
poxa, que doido, que é esse doidão aí? Do nada. Ué, quem dá a loja o nome pra minha loja é eu, ué. Eu que tô pagando isso aqui. Não, quem titulou você a rei? Cara folgado, rapaz. Eu podia ter tomado milhões de postura, né? Aí eu falei, Jesus Cristo, meu pai. Né? Tive sabedoria. Mas minha mente foi lá pra longe, lá pra 2021, né? Época de pandemia. Doido pra chamar o cara de bola de Balaão e um monte de coisa. Entendeu? Então, tipo assim, é a convivência, é claro. Ele vai te dando disciplina, discernimento, entendimento, que atribulações, meu irmão, pessoas atribuladas vai passar na nossa vida Vai, o você tempo não tem como todo. a gente... Só que a gente tem que aprender, né, PV, Paulo, que a gente não tá ali na igreja, e vai ter pessoas na igreja que vão errar com a gente também, Nossa, entendeu? Da nossa igreja, vão errar com a gente, vai nos julgar, tal. Tanto que a gente não tem afinidade com todo mundo da igreja, né? A gente tem com alguns ali, e como é Jesus Cristo, você tem uma afinidade com ele, eu tenho uma outra, você tem outra. eu tava conversando até com o líder de jovens da minha igreja, eu e minha esposa. Eu tava conversando com uma jovem hoje, né, que ela tava conversando, falando que tava chateada com algumas coisas e tal. E eu falei com ela, filha, a gente vai se decepcionar em qualquer lugar, no trabalho, vai se decepcionar na igreja, com pessoas, vai me decepcionar na faculdade, na escola, são pessoas, a gente vai se decepcionar. Mas só que a gente tem que ter um foco. O foco é o quê? Jesus Cristo. Quando você tem um foco que é Jesus Cristo, aquilo ali pode bater que você não vai nem sentir. Então, assim, pessoas vão decepcionar a gente o tempo todo. Não, e é entendeu? fase, cara. Às vezes eu posso decepcionar o Jefferson, às vezes o Jefferson, pô, PV, vamos pedir um lanche, vamos. Aí eu vou peço um lanche errado, ele vai comer, mas vai ficar chateado. Uma bobeira, sim, mas uma coisa. Lanche aí que você me arrebentou. Entendeu? Mas Então, não teve assim, um caso, não. a gente. Nossa, lembrei. ruim. Tá doido. Então, assim. Paulo É, falou, lanche é bonzão. Cara, Aí, pior que a gente tava de frente com o cara. Aí, ó. Zero disfarce. A boca começa a salivar, o olho começa a cremejar. Ah, foi difícil, Mas até pra engolir. Mas, Paulo, você já foi muito julgado, muito. Cara, já que eu saiba já, aí se além do meu saber, né? Pode ser que eu tenha sido mais julgado, mas, cara, eu nunca esquentei a cabeça com isso. Assim, talvez até seja errado da minha parte, né? Às vezes eu até falo pra minha esposa, pô, Deixa pra lá, né? nem esquenta a cabeça com o que vão falar e tal. Quem esquenta a cabeça é paleta de fósforo e ainda morre queimado. Mas eu sempre falo isso pra ela. E às vezes eu preciso me preocupar como cristão. Pô, o que a pessoa será que vai achar, né? Porque a gente precisa dar um bom testemunho. Mas pra dar o bom testemunho eu também não posso deixar de ser eu. Exatamente. Não, Então, claro, porque acredito que hoje a gente tá comentando, né? Eu não sou melhor do que ninguém, mas está falando de um testemunho de um ex-ateu, né? Como se diz, porque um dia eu fui ateu. Então, talvez a gente tá aqui para atingir algumas pessoas que tenham essa mesma situação. Às vezes até uma pessoa curiosa, uma pessoa que de repente tem um filho que é ateu e às vezes ela quer martelar que Jesus é legal e tudo mais, e Jesus é melhor, só que no dia a dia, no testemunho, ela acaba não dando. Então, automaticamente, na nossa cabeça racional, ainda mais a gente que é homem, tu começa a fazer matemática, pô. Pô, a pessoa fala que Jesus muda a vida, isso e aquilo. Lá na igreja falta sambar, né? Sapatinho de fogo. Aí chega aqui em casa, taca as coisas e não sei o que. Você fica, né? Na sua cabeça, pensa e tal. Não Então, bate, né? a matemática pra gente é diferente, porque a gente é 100% matemática, né? Aí tu começa de ciência, esse monte de coisa, tu começa com algumas explicações científicas do porquê que a pessoa faz aquilo. E somos referência daquelas pessoas que não convivemos, né? Porque não adianta minha mãe adorar a Deus, chegar em casa e meter a porrada nos filhos. Não que minha mãe fazia isso, tá, gente? Tô dando exemplo. Mas, por vezes, a gente é a única Bíblia que uma outra pessoa vai ler. E isso é um pouco além daquilo que a gente pode fazer, mas o que Jesus pode fazer através de nós. Ele faz em nós para depois fazer através. Então, quando a gente começa a dar mau testemunho, e eu preciso melhorar bastante, tá? Não sou a melhor pessoa, não, mas
quando Jesus começa a fazer através de nós, a gente precisa dar essa liberdade para que ele consiga atingir outras pessoas. Né? O podcast de vocês, Deus fez na sua vida, fez na vida do Jefferson, uniu os propósitos para que vocês pudessem alcançar outras pessoas. Sim. Então vocês deram essa liberdade para ele. Então automaticamente a gente precisa fazer isso no nosso dia a dia também. Né? Porque é legal a gente conversar aqui, mas e a pessoa que tá lá? Vai lá na sua estética, leva o carro, aí tu vê a pessoa meio para baixo e se Deus começa a te incomodar, né? Pô, fala com fulano tal coisa. Eu ainda não tive muito dessa experiência, mas tem muita gente tipo assim, ó, Deus falou para eu te falar tal coisa. E aí de repente a pessoa começa a chorar, né? Ou, pô, a pessoa abre a vida para você e tal. Eu vou te falar que isso é normal, natural vai acontecer, porque já aconteceu, você falou uma coisa aí, realmente aconteceu. Aconteceu de eu falar, conversar, não só ali dentro, mas às vezes na igreja, eu conversar com a pessoa e a pessoa olhar e falou, caraca, mano, eu tô passando por tudo isso. E ali a pessoa chorar e tal. Então, assim, eu acho que aí ali já começa, já vai automático, já vai no automático. Às vezes você senta ali, às vezes você passa ali, pô, vou conversar com essa pessoa. Às vezes uma pessoa te oferece uma água, um café, e ali é um gancho já que Já você era, igual a minha Cara, loja. Minha loja é o tempo todo, só louvor, rádio 88, né? E sempre fala um pouco sobre mim, com os clientes que estão lá, e eu praticamente estou evangelizando o tempo todo. Entendeu? Cara, um bom dia às vezes faz a diferença. Com certeza. nossa, Hoje o mundo tá As muito pessoas diferente. estão sempre tão feridas, tipo assim, de às vezes a gente entrar no elevador, tipo, com a cara fechada, ou tá resolvendo outras coisas da vida, e, tipo, tu não fala um bom dia, a pessoa entra também, né? Pô, mas eu tô com pressa, o cara segurou a porta aí, eu tava querendo descer. Ou, de repente, tu toma uma fechada no trânsito e você fala, meu Deus, cara, mas o que esse cara tá fazendo? A gente não sabe o que essa pessoa tá passando. Exatamente. É sinistro porque a gente tem o costume de olhar para nossa situação. Pô, também preciso chegar em tal lugar, também tô com pressa, também tô com isso, aquilo, aquele monte de coisa nessa tribulação e às vezes a pessoa tem mais necessidade. Não se preocupa com o próximo. Então a gente que se denomina cristão, que fala que aceitou Jesus, que fala que tá seguindo Jesus, que a gente vai no culto e tudo mais, a gente precisa ser diferente. Com Porque é certeza. muito fácil pra gente tá julgando um ex-ateu. Pô, ele é ex-ateu, não é nada. Ele tá lá na igreja só de... Porque no casamento precisou pra casar, aceitar Jesus, esse monte de coisa. Cara, tem muito. O Jefferson também tá lá só porque, sei lá, ele tá querendo fazer alguma coisa com relação à política. Não que seja, mas as pessoas estão sempre julgando, como ele disse, por quem a gente foi. Porque no nosso ambiente de crescimento, onde todo mundo conhece a gente, é difícil desvincular quem a gente foi de quem a gente é e essas pessoas nunca vão enxergar quem a gente pode ser. Mas quem está no nosso ambiente, que quer fazer com que a gente cresça, Deus está mostrando para essas outras pessoas quem a gente pode ser, além daquilo que a gente é hoje. Às vezes a gente nem acredita. Por exemplo, vocês com o podcast, a quantidade de pessoas que vocês alcançam, talvez vocês nunca nem imaginassem, né, de que fosse acontecer dessa forma. Daqui a um tempo, 6 meses, vocês vão olhar para trás e eu falo assim, cara, a gente começou lá no meu irmão, era assim, assim, olha como a gente tá, olha quantas pessoas a gente alcançou, a gente está recebendo testemunho de pessoas que de repente, né, ouviram um testemunho lá na rádio ou, né, no nosso podcast, Sim. a pessoa estava prestes a fazer uma maluquice, algo do tipo. Então, cara, não é sobre a gente. Nunca é sobre a gente. Nunca é sobre o cristão. É sempre sobre Cristo, né? Ele quer alcançar mais pessoas. E hoje não tem aquela pessoa que é ateu. Tem pessoas que deixaram de ser cristão também, por alguma mágoa, alguma coisa, e desacreditaram de Deus. Mas aí tem que deixar aquela velha frase: não foi Jesus Cristo que te magoou, foi o seu pastor, foi o seu diácono, foi alguém, mas não foi Jesus. Porque a primeira coisa que a pessoa faz, ela se afasta da igreja, né? Mas que doideira. Eu entendo isso até, né, a minha situação de ter sido ateu e algumas coisas, a gente não consegue
tratar no horizontal, a gente acaba tratando no vertical, porque Deus falou que, né, na igreja e tal, as pessoas já começam a entender isso. Ah, porque o meu pastor era a minha referência, porque isso e aquilo. Mas a pessoa, quando ela tá na igreja, ela acha que só o culto é o suficiente. Ela tipo, não sabe nem o que está escrito na Bíblia. Uhum. Algumas pessoas nem sabem do Antigo Testamento, do porquê e tal. Ah, mas eu tenho que ler só o Antigo. Não, cara. Conheça a história daquele que descreveu tudo, de como você precisa ser e o plano de salvação que ele tem. De Gênesis 3 até Apocalipse é sobre salvação. As pessoas Sim. ficam, vai na igreja, a gente até conversou sobre isso. Pessoas vai assim, no costume, né? Aí domingo deu a hora, bota a roupa, vai pra igreja, vai lá e volta automático. Chega às vezes as pessoas nem dobram o joelho para agradecer, não vai lá, tá louvando, a pessoa tá de boca fechada. Às vezes você nem conhece, porque o irmão entra e sai, não cumprimenta ninguém. Por isso que eu acho maneiro a parte da igreja. Aperta a mão do irmão do lado, dá uma boa noite pra ele. Isso aí é bacana. É a pra comunhão, pessoa se interagir, né? Às vezes comunhão, tá ali. pô. A Bíblia fala assim, Ela entra e sai e você nem percebeu que ela teve ali. Nossa, é tipo, às vezes a pessoa tá do seu lado no mercado, cara, só dá uma aguinha. Pô, essa aí eu também sou. Nunca te vi lá. Nunca te vi. Cara, eu acho que o pior de tudo é quando a pessoa precisa explicar que ela é cristã. Pô, mas tu é evangélico mesmo? Cara, se tu tiver que explicar, já tá tudo errado. Já tá tudo errado. Maluco. Já tá errado. Eu tenho, cara. Eu tava no estoque. Irmã Sara, eu nem te conheço, mas eu sempre vou usar o seu nome. A irmã Sara desceu pro banco porque ela fez uma tatuagem. Tinha 2 irmãos da igreja na minha frente na fila falando assim: viu a Sara? Ela não tá mais no louvor, não. E eu atrás cheio de compra. Aí eu falei, o que essa Sara fez? Curioso! Eu tô curioso. Esse é o verdadeiro fofoqueiro, né, querido? Eu queria saber a história. Aí eu falei assim, o que essa irmã Sara fez? Aí os 2 irmãos, ela fez uma tatuagem e não comunicou o pastor. Aí desceu pro banco. Automaticamente me deu um gatilho. Eu olhei pros meus braços, olhei pro corpo inteiro. Falei, meu Deus, se eu for nessa igreja, então acho que eu não entro nem na porta. Eu tô fora do Iker. O Jefferson tá com esse interrogação da irmã Sara até hoje. A gente tem que fazer no Instagram lá, vamos fazer um movimento pra gente achar essa irmã Sara. Quem é a Sara? Eu vou procurar ela. A Sara da tatuagem nova, né? Que foi pro banco. E era do louvor. Mas, cara, isso é sobre estarem julgando além daquilo que a Bíblia disse. Então, as pessoas têm esse costume. A gente acaba não lendo a Bíblia e não sabe aquilo que a Bíblia proíbe, aquilo que Aí a gente não vai falar disso. Mas tem várias observações de várias denominações. Tem igreja, né, que usa véu tal e não usa acessório. Mas aí você vai ver o pastor no altar, o pastor tá de relógio. Relógio é acessório. Entendeu? Que não deixa a irmã usar brinco, porque é acessório. Mas ele tá de relógio. Então, tipo assim, a gente vai entrar em várias vertentes, tal. Ah, não pode marcar o corpo, tatuagem é marcada. Tem igreja que não aceita, tem igreja que aceita. Entendeu? Então, tipo assim, cara, é um assunto que a gente vai virar à noite aqui, vai... Mas, exatamente. Pra gente falar de Bíblia, uma teria que ter muito mais tempo, mas o que a gente quer dizer é o seguinte... O que a Bíblia proíbe ou deixa de proibir, tu só vai saber se tu ler. Com certeza. Porque se tu tá sempre acompanhando o seu pastor, eu não sou pastor, né? Os pastores aí, pelo amor de Deus, não me entendam mal, mas existem igrejas, não só pastor, padre, seja lá o que for, o cara fala daquilo que ele acha que ele tem que falar e não daquilo que Deus preparou para que ele falasse. E a gente precisa falar de Bíblia. E cada um tem sua interpretação, né? E aí a gente acaba entrando em algumas vertentes de que essa pessoa se magoou porque aquele que estava ensinando tudo para ela, ele também é falho e ela descobriu uma falha dele. Porque quando eu era criança eu achava que médico nem usava o banheiro, né? Porque a gente vê sempre o médico disposto, quando eu era mulher que eu achava médico não usa banheiro e não fica doente. E não é essa a verdade. E o pastor é a mesma coisa, ele também tem as guerras dele, ele também tem as batalhas dele. Né? Igual o mecânico, carro de mecânico não estraga.
Pneu do meu velho. Carro de borracheiro não anda só com pneu novo. E eu deixei de ir no culto no domingo porque o meu carro estragou. E é mecânico. Então, E é você fez aqui agora. Eu já tenho. Vai fazer quase 3 meses que eu tô sem carro. Quase 3 meses, meu carro estragou parado. E aí eu não consegui arrumar meu carro. Hoje eu tenho vindo de carona com o Jefferson. E assim, e foi mais ou menos isso. Eu cheguei e falei, mano, vamos no culto não, pô, tô sem carro. Daí o pastor falou assim, não, eu te busco, eu vou lá, eu te busco. Eu falei, amém. Mas não dá pra pastor toda hora ficar buscando. E ele trabalha também na CCN. Bendito o pastor que falou que ia me buscar e eu doido. Não, Diego é gente boa demais. Não, eu, pastor, vou te buscar. Eu falei, tá. Aí teve um dia que ele falou que não ia buscar. Eu falei pra minha esposa, falei, ih, mano, a gente não vai não, hein. Vai de bicicleta, Tá. barra forte. Entendeu? Anda de saiote. Então, assim, é questão de quê? É questão, como a gente sempre fala, prioridades, né? A gente sempre dá né? Sim. Desculpa ter um monte. Às vezes a pessoa só precisa de um empurrão para ela sair da igreja. Só que é aquela coisa, a gente é humano, a gente é falho. As pessoas têm que entender que Jesus não errou com a gente. É um humano que erra com a gente. A gente tem que ter esse... a gente fica chateado com certas coisas, tal. Entendeu? Eu mesmo, às vezes, posso ser grosso com alguém, ou até mesmo, cara, passar despercebido. Hoje, negócio de tecnologia, tudo pelo WhatsApp. Você tá mexendo ali, alguém fala alguma coisa com você, você fala, aham. Você nem sabe o que você tá respondendo, às vezes. E isso a gente faz com a esposa da gente. Isso, pode acontecer. E, rapaz, é uma briga. Essa aí é uma briga. Não vamos nem entrar, que a minha tá ali acompanhando, mas é uma briga. Não querendo discordar de tudo, não é que a pessoa precisava do empurrão para sair. Ela sempre esteve fora. Sim. E isso é algo que a gente não para pra pensar, né? Pô, fulano desviou. Mas desviou da onde? Porque falar que o fulano é desviado ou algo do tipo, talvez essa vivência, esse relacionamento com Jesus, ele não tenha estreitado. Todo mundo passa dificuldade, né? A gente tem o mal do século aí sobre depressão e ansiedade. Ninguém tá livre disso. Mas em outras coisas, as pessoas não é que elas desviaram. Elas não deram sequência naquele relacionamento. É a mesma coisa de vocês. A amizade sempre existe, né? Mas a gente ficou tanto tempo sem se falar. Mas se tu continua mais tempo, acaba que vocês não se... Né? Fulano é meu amigo. Conheço, mas como é que ele tá? Pô, cara, não sei não. Então, assim, automaticamente vai esfriando. E, cara, todo relacionamento é desse jeito. É com os amigos, é com a esposa, e com Jesus não é diferente. Ele não tem como te revelar algo que é um segredo, né? Algo que ele precisa te falar por partes, porque na nossa cabeça a gente não entende, se você não tem um relacionamento com ele. Para ele te dar esse discernimento, para o Espírito Santo mover na sua vida e tudo mais, você precisa estar se relacionando. É igual o banco. Não tem como o banco te dar 1 milhão de limite se tu abriu a conta hoje com R$0, tanto na conta quanto no investimento. Tudo não faz sentido mesmo. Às vezes Deus até usa outras pessoas para te tocar, você não estando lá com ele lá, essas coisas. Igual eu entendo que milagre ele é diário, entendeu? Você não precisa ganhar na Mega Sena. Você acordou com vida, irmão. Também não tem como acordar sem vida, né? Então, tipo assim, se você acordou, irmão, já é um milagre. Tem pessoas que se deitaram e não acordou, entendeu? Já é um milagre, é para agradecer. Eu agradeço todos os dias, tanto quando eu acordo, quando eu abro a loja. Eu oro minha loja, tanto para entrar quanto para sair. Eu agradeço. Até quando vende muito pouco mesmo, eu fico naquele dia xoxo, triste... Falar amanhã vai ser melhor. Obrigado, Deus, tal, eu agradeço. Porque a primeira pessoa que acorda, ela pega isso aqui. Não faz um devocional, não ora, não agradece, não faz nada. Hoje a gente dorme do lado do celular, né? Mas, cara, todo relacionamento, ele exige esforço. E a gente tá num mundo tão acelerado que fazer esforço é algo tão ruim, né? Vamos colocar assim, eu conheço um pouco da vida do Jefferson, mas... Pô, ele era o cara que trabalhava com a caneta e agora ele tá trocando pneu.
E aí todo mundo vai falar assim, pô, não vai dar certo, cara. Esse cara não vai aguentar um mês. O cara tava acostumado só a caneta. Hoje o braço dele chega a tocar pandeiro sozinho, mas o cara não larga. Fora a Então, assim, tentação, tá o tempo todo as pessoas passando lá, falam, pô, cara, tem uma proposta pra você aqui e tal. Pode falar uma coisa? Falar que não mexe, cara, financeiro mexe Ó, pro ser humano, não tem jeito. A nossa vida, a gente tem que fazer manutenção em tudo. Quanto na igreja, quanto no casamento, a nossa vida, a gente tem que fazer manutenção. Lá no discipulado, lá o Guilherme falou isso lá no discipulado, e eu gravei isso pra mim. O casamento, a gente tem que acordar, a gente acorda do lado da nossa esposa, a gente faz oração, né, nossas primícias e tal. Dá um beijo na tua esposa, dá um bom dia, quando chega também. Né, o Jefferson, assim, ele e a Lu, ele vai ver e fala assim, pô, acorda, você tá perguntando como é que tá lá na loja e tal. Inclusive, o Jefferson tem um testemunho muito bonito que teve na loja lá. Pô, muito bacana, meu. Uma hora pra contar isso pra gente aí. E assim, a gente tem que ter manutenção no casamento, que às vezes a pessoa entra no automático e chega em casa, oi amor, tudo bom? Tudo. Aí já deixa a mochila lá, aí come alguma coisa, lancha, sei lá, né? Aí vai e dorme. Às vezes um fica com o celular de um lado, o celular do outro. Nem conversa. Nem conversa. Aí as pessoas hoje, como eu te falei lá atrás, a questão de manutenção de ir na igreja no automático. Tem que fazer manutenção, tem que ir na igreja. Não tem como você congregar em casa. Não existe você congregar em casa. Então, assim, a gente tem que fazer manutenção o tempo todo, né? E, pra mim, isso, cara, é essencial, cara. Essencial. Com certeza. Eu faço isso, entendeu? Paulo, pra gente encerrar aqui, a gente tem um costume de fazer uma pergunta, assim, bem para reflexão. Tanto sua, quanto de todos que vê essa reflexão. O que o Paulo de hoje falaria pro Paulo de 10 anos atrás? Caraca, cara. Assim, eu sinceramente nunca parei pra pensar nisso, porque eu sempre acreditei que Deus me tratou da forma que precisava, né? De alguma forma eu vou alcançar outras pessoas com isso, porque na igreja que a gente participava, falava que a sua maior dor vai ser o seu maior ministério. Então, eu sempre iria dizer para continua que o seu espaço é o seu espaço. Deus não vai fazer com outro o que era para tu fazer. Deus pode fazer tudo, Deus pode fazer tudo e vai fazer tudo, menos a sua parte. E a minha parte foi essencial. Eu precisei dar um passinho de cada vez, conhecer algumas situações. Claro que a grande maioria foi escolha minha, né? Eu não faço ideia de como seria a minha vida se eu tivesse aceitado Jesus numa outra época. Nunca parei para pensar nisso, né? Então, realmente não consigo te informar, mas eu falaria, continua. Jesus está te esperando, mas continua. Porque eu realmente não tenho essa... Uma coisa que eu já me perguntei é se um dia, né, aqui nessa terra ainda, eu pudesse fazer uma pergunta para Deus, eu já pensei na pergunta que eu faria, né? Para Deus, mas não sei o que eu indicaria para mim mesmo. Mas para Deus eu perguntaria se eu tô no caminho certo. Era só o que eu precisava saber. E é sobre o propósito, né? Se eu tô no propósito certo. Porque se no final eu chegar lá e falar assim, mas eu não te pedi para fazer isso. Eu queria que você fosse médico. E aí? Aí. Pô, mas eu alcancei 300 pessoas. Tudo bem, mas... né? Vocês estivessem fazendo outra coisa. Alcancei 300 pessoas, mas se vocês tivessem aberto o podcast na época que eu te falei, vocês teriam alcançado 1 milhão de pessoas. E aí, velho? Faltou gente pra caramba pra eu alcançar e Deus estava contando com isso. Forte demais. E eu penso muito em questão disso agora me deu um branco. O filme que é daquele... O cara não toca na arma e fica resgatando as pessoas que estão... Desmond Doyle é um soldado que não... Ele não quis pegar na arma. E eu penso nisso sempre. De você buscar, você realmente ser a Bíblia, sabe? As pessoas veem em mim, igual as pessoas chegam, olha, que legal, louvor bonito e tal.
entendeu? Não ter música mundana dentro da minha loja, ter só louvor, né? Tá dando a palavra amiga, tal, essas coisas, porque a gente vai tocando pessoas assim, fala, pô, qual igreja você vai? Ah, eu vou na Lagoinha. Pô, cara, que dia que é o culto lá? Vou fazer uma visita. Isso é tão gratificante quando se o cara fala que vai visitar e vai mesmo, entendeu? Eu acho muito bacana. Ou, o GC que dia? Terça e quinta. Ah, então eu vou lá. E isso é bacana quando você convida alguém e vai. E assim, Entendeu? até só pra te cortar rapidamente, nesse filme, eu gosto muito desse filme. Eu assisto várias vezes, né? Eu sou meio nostálgico. Tem algumas coisas que eu gosto que eu assisto várias vezes. Minha esposa não aguenta mais ver eu assistindo Tron. Eu gosto bastante, mas... Lançou um novo agora. Desse filme, uma frase que me marcou, e é uma frase simples. Ele sempre tava falando só mais um. Só mais um. Só mais um. E ele ia lá e resgatava mais um. E ele voltava assim, eu tô contigo, mas é só mais um. Só mais um. Até que ele conseguisse resgatar o máximo de pessoas possíveis. E será que a gente está fazendo isso no nosso dia a dia? Quantas pessoas a gente já alcançou? E a gente está, será que pedindo para Deus dar força para alcançar só mais um? Essa é uma frase forte demais. E esse é a questão do julgamento. Quando cara, isso aí me pegou muito, esse negócio de chamar de demoniado. Porque eu conheço pessoas de outras religiões que têm um coração muito bom, entendeu? Só que eu acredito realmente que ela não teve um encontro verdadeiro com Deus, entendeu? Mas Deus vai alcançar ela. E são pessoas que aceitam ouvir a palavra ainda, entendeu? Eles fazem obras assim magníficas, é lógico, na religião deles, né? Então são pessoas de boa caráter, de boa índole e tal, só que não são cristãos ainda. Mas a glória vai alcançar eles, eu tenho certeza disso. Mas são pessoas de bom caráter, de boa índole, são pessoas boas e tal. E tem muitos cristãos que criticam ali essas pessoas. Eu acho muito errado isso. Eu, por exemplo, quando eu bato de frente com pessoas, com guias, tal, essas coisas, opa, na paz, tudo bem, tal, ele com a crença dele e o caminho. E são pessoas que respeitam de verdade, entendeu? E é o mínimo que eu tenho que fazer é respeitar também, entendeu? Então, esse daí que você me falou me pegou, assim, muito, e eu acredito que você que nos acompanha não seja assim, julgadoras, né? Porque nós somos falhos o tempo todo, Paulo, até que o Senhor venha, né? Igual o louvor, né? Vamos errar, vamos acertar, Seguir né? constante, né? Isso aí. E, cara, e tá ali. Acreditar no propósito que a gente vai estar lá com ele, no reino, na eternidade. Né? Gente, muito obrigado, você que nos acompanhou. Paulo, quer mandar um beijo, abraço? Agora é o momento Xuxa. Beijo e abraço não, pô. Minha esposa tá aqui, é só sucesso. Vamos resolver o problema do seu carro, a Hero Car tá aí. A gente é o tchau e queque. É bravo, hein? É o tchau e queque. Não assusta o menino ainda não. Não tem tempo ruim não, cara. O mecânico tem maré, o resto é... verdade, tem maré. O resto é só o resto mesmo. Mas, gente, eu espero poder ter partilhado e ter auxiliado em alguma coisa aqui no podcast de vocês. Espero que as pessoas que têm, né, um ateu em casa, ou ora muito pela vida dessa pessoa, vai com calma, atropela a pessoa não. Cada um tem o seu tempo e não tenta entrar em debate que talvez ele esteja estudando mais que você a Bíblia, tá? Isso pode ser algo bastante preocupante. A gente que é cristão, a gente não tem muito o costume de estar estudando não só sobre a Bíblia, mas outras situações também. Então, é só isso mesmo. E beijo e abraço sem essa de Xuxa. Que Amém. Tá aí. Amém. Muito obrigado a vocês que nos assistiram, que nos acompanharam. Um forte abraço e até a próxima segunda-feira. Bebê, brigadão. Tamo junto. Até a próxima. Paulo, obrigado de novo por ter aceitado. Valeu pelo convite. Junto. Deus abençoe o podcast de vocês aí. Valeu, Valeu, gente. Tchau, tchau.